Olá, vamos começar então a unidade 7, né? Abrir aí o primeiro exercício dela, onde nós vamos aprender a criar animação sem estar utilizando a nossa timeline, a nossa linha do tempo aqui em cima, só dentro aí do ActionScript. Eu queria fazer essa bolinha se mover, né, de um ponto A aqui à esquerda, por exemplo, até a direita do palco, criando aí, né, jogando nela ali um efeito, né, de elástico. Nós vamos fazer isso sem usar a linha do tempo, vamos usar aqui apenas as ações. Eu só olhar o nome dela, o nome de instância dela é bola underline MC. Então vamos lá, criar as ações para ela aqui. A primeira coisa, né, já até deixei anotado aqui alguns valores aí, é o que nós vamos utilizar, que é a importação de classes. Nós não temos aqui no caso essas classes no Flash, então eu tenho que importar elas de fora. Nós vamos utilizar uma classe que não existe no Flash. Para isso eu preciso importar. Vou apagar aqui, né, só o que já está feito para poder fazer e explicar aí para vocês de uma forma mais fácil de interpretar. Então vamos lá. Eu vou pedir aqui para importar, né, a minha classe, né, no caso ali, uma classe chamada Twin, que é que vai fazer aí o movimento na minha linha do tempo. O nome dela aqui, né, o nome de importação que eu uso, o parâmetro, é esse FL Transitions, que vai trazer para mim aí, né, para o meu Flash, novas classes. E o tipo dessa classe, né, no caso ali, vai ser essa que eu falei, Twin, que é a que eu quero trazer, né, no caso aí, para o Flash, para o meu ActionScript. Então ele vai importar para mim essa classe aí, Transitions. Faltou o N aqui, agora que eu estou vendo aqui. Comi o N ali. Outra coisa que eu vou fazer é importar uma outra classe que vai servir, né, para fazer um efeito aí que também não tem nele, que é um efeito de elástico. Então eu vou utilizar o mesmo parâmetro para importar, né, essa transição de classe. E o nome desse efeito nós chamamos ele de Easing Elastic. É um outro efeito aí que não tem, né, já no instalado junto com o Flash lá na nossa pasta de arquivos de programas, Adobe Flash, ele não vem lá. Então eu tenho que importar essas classes de fora. O que nós vamos fazer aqui? Uma animação. Vamos criar primeiro o objeto ali, né, para poder animá-lo. Para criar esse objeto aí, eu vou utilizar aqui uma variável, dar o nome para ela de anima. E ele vai ser, né, daquela classe em que eu acabei de importar ali, da classe Twin. Aqui eu vou fazer a animação desse objeto. Então eu vou utilizar aí a minha variável que eu criei e vou falar que ela vai receber, né, essa nova classe em que eu criei aí, que é essa classe Twin. E o que eu vou passar, o que eu preciso passar para essa classe? Preciso passar em qual objeto eu quero mexer nela, né? Qual objeto que vai ser o bola, underline MC, que é o nosso movie clip que estava lá. O que mais que eu tenho que passar para ela? O eixo em que ela vai se mexer, se vai ser na horizontal ou na vertical. Eu quero na horizontal, então eu vou colocar aqui, por exemplo, o eixo X. Preciso de colocar ele ali entre aspas, né, para passar parâmetros para essas classes aí de movimentação, né, dos objetos. Depois eu vou colocar o efeito. O efeito é justamente esse que eu importei, que é o Elastic, né? E aqui eu posso colocar, né, se ele vai ser um efeito aí, de saída, porque tem vários tipos, saída, entrada ou só de movimento. Eu vou colocar aqui para ele um efeito Easy Out, que significa um efeito de saída. Tem outros modelos aí, outros tipos também. Quando nós digitamos aqui o elástico, coloca o ponto, o próprio Action já dá aí as opções, né, para poder selecionar o tipo de efeito. Como eu faço tudo digitando, para ficar mais fácil para vocês pegarem, né, e para não fazer tão rápido também, então não apareceu para mim. Esse efeito Easy Out é o efeito de saída. Depois aqui, o que eu tenho que colocar? Depois eu tenho que colocar a posição na qual ele vai sair. Então ele vai sair da posição do eixo 10, né, que está na posição do X, que vai ser bem ao início da página. Quanto menor o eixo, mais próximo à parte esquerda do meu palco. Então eu vou colocar 10 para ele não ficar coladinho. E ele vai chegar mais ou menos, vou chutar aqui um valor, até 400, quase o outro lado ali do palco. E depois que eu coloco isso aqui, eu tenho que colocar o tempo da animação. Se eu coloco só aqui, por exemplo, um número 4, ela vai demorar 4 segundos. Se eu quisesse, por exemplo, por tempo, né, não fosse 4 segundos, fosse 4 frames, aqui vai ter duas opções, que é try ou false. Se eu coloco aqui, ó, try, significa que eu estou concordando que vai ser 4 segundos. Se eu coloco false, significa que vai ser 4 frames. Então eu vou querer por segundos mesmo, então eu vou deixar ali try. Dá um Ctrl Enter para a gente testar isso aí. Então repara que ele faz ali o efeito, vou dar Ctrl Enter de novo.
o efeito do elástico e a minha animação, o meu tempo dela ali dura 4 segundos, que foi o que eu pedi ali. Depois nós vamos aprender aí novos efeitos, trabalhar mais com esses tipos de efeitos e novas classes aí para o ActionScript. Então até a próxima videoaula e um abraço.